Oi pessoal, tudo jóia? Conforme eu havia prometido aqui para vocês, vou de alguma maneira tentar elaborar um material aqui para facilitar é, a elaboração das questões e o ajuste aí do padrão das questões que a gente elabora à taxonomia de Bloom e também facilitar a elaboração de questões a partir do uso dos chatbots. Então, vou dar alguns exemplos aqui que eu uso também. Vou utilizar algumas questões antigas minhas como exemplo para mostrar o que, na minha visão, enquanto revisor, não deve ser feito, tá bom? E vocês vão perceber que é um caminho bem interessante que a gente pode utilizar aqui. Então, falar um pouquinho de uma maneira bem geral sobre a taxonomia de Bloom, que nada mais é do que uma forma de classificar questões a partir da sua complexidade, a partir daquilo que eu quero que o aluno ele desenvolva. Lembrando que a taxonomia de Bloom, quando a gente fala em complexidade, eu não estou falando de uma maneira subjetiva. Aquilo que eu entendo que o conteúdo é fácil, médio ou difícil, né? A gente tem temas aí que a gente aborda em sala de aula que nós compreendemos, né? Como fácil, médio, difícil, enfim. Não é isso que o Bloom ele quer trazer aqui quando ele fala da taxonomia. É o que eu espero que o aluno utilize, que tipo de competência ele precisa ter para responder a questão que eu elaborei, certo? Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Então, é um ponto que normalmente que a gente erra bastante na hora de classificar as questões, mas a gente vai falar um pouquinho sobre. Tudo bem? Vamos lá. Então, ele elabora aqui um nível cognitivo, né, da taxonomia de Bloom, só para a gente entender um pouquinho, que vai desde lembrar um conceito, então, explique o que é contrato bilateral. Dá um exemplo na área de civil, só para contextualizar. E vai até criar, que é você produzir algo novo. Então, seria o tipo mais complexo de questão que eu teria. Tá? Então, essa é a ideia do nível cognitivo da taxonomia de Bloom, que vai de lembrar até criar. Normalmente, a gente vai estar aqui, né? Lembrar, compreender e aplicar. Se a gente consegue se basear mais ou menos nesses três aqui, né? A gente já está, na minha opinião, num bom patamar, né? O criar é muito difícil a gente pensar nisso aqui para uma questão de prova, né? Avaliar, interessante dependendo de uma situação que você possa fazer, mas normalmente a gente vai estar aqui. Então, são as questões, o tipo de questões que a gente vai produzir em prova. Então, lembrando, eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando daquilo que eu preciso que o aluno saiba para responder a questão que eu propus. Então, classificação de questões, segundo a taxonomia de Bloom. Então, são três tipos que a gente tem que mencionar. Se eu estou elaborando uma questão fácil, média ou difícil. Pessoal, fácil. Sempre quando eu peço um conceito, quando eu peço para ele dar uma definição, isso é fácil. Independente da definição, independente do conceito, pode ser o conceito mais complexo que exista no direito. Segundo a taxonomia de Bloom, a questão é fácil. Como uma questão vai ser média? Normalmente, quando eu estou diante de uma situação problema, que eu tenho que analisar o problema, contextualizar e aplicar a teoria, certo? Então, isso seria uma questão média. Como eu disse, não importa o nível de dificuldade que eu acho. O que importa é essa classificação que ele dá, certo? Então, vou explicar um conceito, a questão é fácil. Vou contextualizar a partir de uma situação problema, a questão é média. Questão difícil, pessoal, nós não vamos ter questões difíceis. Ninguém vai mandar o aluno criar um modelo de código penal, por exemplo, na prova, né? Então, nós não vamos utilizar questões difíceis, tá? Então, é um erro que, enquanto revisor, a gente percebe bastante. Muitas vezes eu tenho que corrigir, porque está errado. Então, por favor, é uma questão que a gente pode, né, analisar com um pouco mais de cuidado e entender que a classificação vai estar entre fácil e média. Beleza? Então, é um ponto para a gente ficar atento. Exemplos de questão fácil. Eu vou colocar aqui exemplo de questão fácil, média e difícil. Tá? Então, estou me baseando aqui só para dar como exemplo o Código Civil. Então,
Uma questão muito fácil. Defina contrato segundo o Código Civil. Explica a diferença entre contratos unilaterais e bilaterais. Até aproveitando, a gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais à frente, mas esse tipo de questão que vocês estão vendo aí é um tipo de questão que não se aplica, não está muito de acordo com aquilo que o nosso aluno vai enfrentar no dia a dia dele. Tanto em prova, quanto em concurso, quanto no dia a dia na advocacia ou em outros cargos jurídicos que ele venha a exercer, né? Quando eu prestei o exame da ordem, lá em 2007, 2008, a gente ainda tinha algumas questões que se baseavam em conceito, mas hoje isso não existe mais. Todas as questões estão baseadas em situação-problema. Então, um ponto até que a gente coloca aí como sugestão é que nós elaboremos as nossas provas e procuramos fugir um pouco desse tipo de questão que vocês estão vendo aí, né? É uma questão simples, para a gente corrigir talvez, para elaborar a questão é mais fácil, mas o que a gente vai estar avaliando do nosso aluno aqui em verdade, né? Ele vai enfrentar o ENAD, né? A turma que vai enfrentar o ENAD, que vai definir o nível de nota, de qualidade do nosso curso perante aí as avaliações institucionais que a gente tem do MEC, enfim, ele não vai ver esse tipo de questão. Ele vai prestar um concurso, ele vai fazer exame de ordem, ele não vai ver esse tipo de questão. E na prática, vamos ser sinceros, o que o aluno ele precisa saber? Contextualizar teoria e prática, né? Ele vai, a partir de uma situação problema, ele precisa interpretar, compreender, analisar qual é o tipo de conceito de conteúdo jurídico que ele vai aplicar e apontar uma solução, né? Então essa é a vida praticamente aí de todos aqueles que atuam na área jurídica. Então, eu particularmente entendo que a gente tem que procurar fugir desse tipo de questão. Eu procuro, nas minhas provas, né, não utilizar esse tipo de questão de forma alguma. E eu vejo, muitas vezes, nas provas aí que a gente vai revisando, né, ainda muitas provas baseadas nesse tipo de conceito. Por quê? Às vezes na correria, às vezes a gente tem pouco tempo, é difícil você ficar criando situação-problema, né? Provas muito baseadas nisso. Lógico, dependendo da disciplina, tem coisa que a gente precisa pedir conceito, tem coisa que não tem muito como fugir. Ok, mas você tem como fazer abordagens mais interessantes, que exijam mais da capacidade interpretativa do nosso aluno. Tá? Eu vou mostrar como que isso pode ser muito facilitado a partir do uso dos chatbots, tanto do Notebook LM, do Chat GPT. Tá? Então, é uma ideia, eu digo, estou dando um exemplo que eu utilizo nas minhas disciplinas, mas assim, obviamente, né, cada professor tem sua autonomia na maneira de como cobrar esse conteúdo, mas se ele precisar cobrar uma definição, dá para cobrar de uma forma que exija mais do aluno, que prepare esse aluno mais para aquilo que ele vai enfrentar de verdade aí daqui a algum tempinho nas provas e concursos da vida e na sua atuação prática profissional. Então, esse é um exemplo de questão fácil. Exemplo de questão média. Vocês estão vendo aqui que tem um problemão aqui. Então, eu coloquei um conteúdo, um problema prático e spoiler, né? Vou dando um spoilerzinho aqui. Essa questão eu acabei de pedir para o chat GPT criar para mim, tá? Não, o Notebook LM, essa aqui foi. Notebook LM. Então, ele dá um problema, né? Ele contextualiza aqui um problema e depois ele pede aqui, ó, para analisar a conduta aqui a partir do princípio da boa-fé objetiva nos contratos, enfim. É uma questão muito interessante dissertativa que vai exigir dos nossos alunos uma bela capacidade de interpretação de texto e está muito mais próxima do que eles vão enfrentar em segunda fase da OAB, por exemplo, né? Onde tem enunciados grandes que tem que ter uma capacidade interpretativa, porque senão ele não dá conta de resolver a prova, né? Então, é uma ideia, é uma sugestão, ok? Então, isso é um exemplo de questão média, tá? Não estou avaliando o conteúdo dela, estou avaliando o que tipo de capacidade, que tipo de habilidade o aluno precisa para responder esse tipo de questão. E um exemplo de questão difícil, olha só. Cria uma cláusula contratual que previna as disputas relacionadas à inadimplemento. Sei lá, acho uma questão um pouco complicada para a gente colocar numa prova, né? Eu, particularmente, não curto muito essa ideia, tá? Mas isso mostra que a gente não usa questões difíceis, tá? É muito
No nosso curso, não vejo essa possibilidade, tá bom? Então, nem em concurso, nem em prova, tá? Talvez se a gente pensar em concurso, numa terceira fase, lá, quarta fase de magistratura, você vai fazer uma sentença, numa segunda fase da OAB, você vai fazer uma peça, ok. Mas aqui não, né? Para as nossas provas comuns, não vejo, né? Esse tipo de questão. Então, com relação ao a forma de estruturar a taxonomia, o que é a taxonomia de Bloom e como a gente tem que estruturar, é mais ou menos isso. Eu vou tirar aqui o slide e já preparei um outro material para a gente conversar. Tá aqui, ó. Eu já tinha colocado aqui, eu vou ajustar aqui a visualização para vocês. Exemplo de questões, até questão de formatação e questão de resposta do que não fazer. Pessoal, uma coisa que eu vejo muito em prova é o colega, ele coloca lá. Ele quer, assim, primeiro que é um tipo de questão que a gente não pode aceitar, né? Esse tipo de questão seria rejeitada porque ela não está contextualizada. Ela está seca aqui. Assinar a alternativa correta. A gente não pode apresentar esse tipo de questão. A questão precisa ter um contexto antes para depois ter as alternativas, tá? Então, primeiro isso aqui já está errado, não dá para usar. Segundo, tá vendo essa formatação aqui, ó? Isso aqui é questão minha que eu usava logo quando eu entrei na FAI. Então, como a gente vai mudando, né? Essa formatação aqui, em letra em caixa alta, negrito, não usa. A gente não dá destaque, tá? Então, alternativa, você quer pedir para ele assinar, você vai pedir para ele assinalar a alternativa, você não dá destaque. Você coloca simplesmente a formatação normal aqui, ok? Deixa a formatação normal do próprio sistema lá da Questione, certo? Uma coisa que a gente não pode também, por exemplo, colocaria aqui, alternativa B e C estão corretas. Não, a gente não pode utilizar, por exemplo, está aqui, ao invés dessa questão, alternativa B e C estão corretas. Poderia usar? De forma alguma, tá? Não poderia substituir ela por isso. Aqui, inclusive, tem um erro de digitação que eu vi aqui. Poderia utilizar? Não. Tá? A gente precisa ter 5 questões que sejam independentes, que não tenham respostas óbvias, né? Elas devem induzir o aluno a pensar realmente. Ok? Então, não utilizamos esse tipo de enunciado, a gente tem que ter uma contextualização, devemos ter uma contextualização, e não utilizamos esse tipo de formatação aqui, tá? Outra coisa, resposta comentada. Basta colocar um artigo, por exemplo, aqui a resposta está no artigo 432 do Código Civil. É um erro também que muitas vezes a gente comete. Não pode, pessoal, a gente tem que explicar. Você pode até colocar, segundo o artigo 432 do Código Civil, e contextualiza a questão. Você explica. Você pode colocar que a fundamentação está no artigo, mas você tem que explicar o porquê. Para o teu aluno poder entender, né? Para o aluno poder entender e falar, poxa, tá, entendi o porquê que eu acertei ou o porquê que eu errei. Esse é o grande X da questão aqui da Questione, né? Uma ótima ferramenta que a gente tem. Então, o aluno consegue ter um feedback muito personalizado da prova, né? Isso aqui ajuda muito na aprendizagem. Então, não podemos usar esse tipo de resposta comentada. Isso aqui eu vejo bastante, tá, gente? Então, a gente conversou, até o Igor passou alguns pontos, né, na nossa reunião, da gente começar a rejeitar essas questões para que elas possam ser mais bem aprimoradas. Então, pedi para vocês ficarem mais atentos com relação a isso. Explica. E vocês vão ver que a partir dos prompts que a gente vai dar pelo chat GPT, pelo notebook LM, gente, está praticamente tudo pronto, é muito fácil. Às vezes você vai precisar dar uma ajustadinha ou outra, mas é muito simples, tá? É muito simples. Um outro ponto que a gente não pode utilizar de forma alguma nas nossas questões, pedir para o aluno indicar a alternativa incorreta. Isso aqui é um ponto que é colocado como proibido, por quê? Exame da ordem, em questões que a gente vai ter no ENAD, não se pede para indicar a alternativa incorreta. Se pede para indicar sempre a alternativa correta. Tá? Então, jamais eu posso pedir para o meu aluno assinalar a alternativa incorreta. Esse tipo de questão às vezes passa, né? E a gente é obrigado aí a devolver esse tipo de questão, tá? E lembrando,
enunciado seco, assim, sem contextualização, não pode, tá, pessoal? Não pode de forma alguma, certo? Então, coloquei aqui um exemplo também de questão dissertativa. Conceitue contratos comutativos e contratos aleatórios, apontando diferenças entre eles. Também não poderia. É um tipo de questão que a gente não poderia utilizar porque não tem explicação, não tem contextualização e está dentro daquela perspectiva que a gente falou. O que eu estou exigindo do meu aluno aqui? Decoreba, né? Ele decorar conceito? Será que isso é interessante? Tá? É uma reflexão que a gente faz. Eu, na minha opinião, não é interessante. Estou dando a minha opinião, né? Obviamente, reforçando, cada colega tem a sua autonomia e a forma de pedagogicamente estruturar a sua disciplina, mas se você quiser que o aluno ele responda um conceito, que se for muito importante, Zé Eduardo, não é muito importante, na minha disciplina isso não se aplica. Ok, mas você tem que contextualizar, fazer um enunciado que contextualize e que peça para ele explicar. Beleza? Então, um ponto para a gente destacar aqui. Pessoal, a partir disso, a gente falou aqui um pouquinho sobre o que não fazer nas questões, né? Outra coisa, um detalhe que eu deixei aqui de propósito. Isso aqui eu vejo bastante também nas respostas comentadas. Não precisa colocar a resposta comentada em itálico, tá? Não faça isso de forma alguma, porque eu tenho que formatar questão por questão. Então, mantém na tua resposta comentada a mesma formatação que você usou na questão, tá? Até porque o próprio sistema da Questione diferencia, ele coloca como resposta comentada, tá? Um outro ponto, quando você for fazer resposta comentada do teu teste, você nunca vai colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui só pra gente ver. Vamos imaginar a alternativa correta, vou colocar aqui, ó. Alternativa C, vou dar um exemplo aqui. Não coloca a letra da questão, por quê? A Questione, ela tem um sistema muito interessante e que ele, por si só, ele modifica a ordem das alternativas na tua prova, impossibilitando que os alunos possam falar, A1 é C, A2 é B, A3 é D. Inclusive, a própria ordem das questões e a ordem das alternativas nas questões. Você tem opção para isso. Então, você nunca vai indicar a alternativa correta é a C, a D, a E. Por quê? Isso vai modificar de prova para prova. Então você só coloca a resposta. Até porque o enunciado, vamos imaginar que seja C, vai aparecer o teu aluno, isso aqui grifado assim, tá? Para o aluno. Então você não precisa nem copiar isso aqui e colar na resposta comentada. Tá? O aluno ele vai ter essa visão aí pelo sistema. Tá? É muito tranquilo. Então basta explicar. Agora jamais colocar alternativa C, alternativa D, alternativa A, porque isso vai variar de prova para prova, tá? Então não façam isso de forma alguma, porque senão eu tenho que apagar e formatar. Isso acontece muito quando o colega ele utiliza questão de concurso, prova da OAB como base. Não tem problema nenhum utilizar, muito pelo contrário, é muito salutar utilizar isso, né? Porque você vai estar preparando o teu aluno para uma prova verdadeira, né? De fato, uma prova pesada. Mas só toma esse cuidado de não indicar a alternativa correta aqui, tá? Aqui na prova, tá? Beleza? Feito isso, pessoal, vamos lá, vamos brincar um pouquinho com a inteligência artificial. Quero mostrar para vocês o seguinte. Eu estou abrindo aqui o site da Questione, né, elaborado pela CPA, pelo Estevão, muito bem elaborado por sinal, né? Então, eu vou mudar aqui o zoom só para vocês terem uma visão completa. Então, eu estou aqui no tutorial da Questione, tá? Onde que eu acho esse tutorial? No site da FAI. Você entra lá na central do docente, ele tem o link lá onde você consegue acessar. Então, o início, tá tudo aqui, ó. Então, ó, calendário para apresentação de questões, os manuais da Questione, critérios de revisão, provas ENAGE, se você quiser ter uma noção de como são essas provas, tá? E algumas outras informações, né? Como que você deve fazer a aplicação de provas, lançar notas, enfim, tá tudo aqui.
É muito bem explicado. O material que a CPA produz, ele é primoroso. Ele é primoroso. Uma situação interessante, vou mostrar para vocês, ó, que são os critérios que a gente usa para revisão das questões, tá? Então, ó o que a gente, toda vez que uma questão chega, eu vou aumentar um pouquinho o zoom para facilitar aqui a gente poder enxergar. Não, ficou muito grande. Aqui ficou um por um, até melhor. Então, todos os critérios que a gente usa para revisar questões, né? Então, ó, o enunciado da questão foi contextualizado? Então, tem contextualização? Beleza, está aprovado. Não tem? Exemplo daquelas questões lá. Se constitui contrato aleatório e contrato preliminar. Essa questão tem que ser rejeitada. A linguagem é acessível ao aluno e a redação é precisa, objetiva e clara. A hora que você fez a questão, você sempre para, dá uma lida, fala, pô, isso tá claro mesmo? Porque a gente às vezes fica com um olhar um pouco viciado, né? Pra gente é tão óbvio, mas às vezes pro aluno não é. Então para, dá uma lida para ver se é isso mesmo. No nosso caso, a gente praticamente não usa isso, né? Suporte da questão, texto, figuras, tabelas, imagens, é realmente necessário. Apresentado referências de autoria e legibilidade e corretamente posicionados. Então, quando o colega ali, normalmente a gente pode fazer citação de livro, né? Normalmente quem faz isso aqui faz de maneira correta. Então, segue o padrão das normas da BNT. Coloca lá autor, né? O sobrenome do autor, ano de publicação, número da página, né? Então, não tem muito segredo. A redação adequada não apresenta necessidade de correção linguística? Tem algum erro de português, algum erro de concordância? Né? Às vezes passa, viu, gente? É normal, mas isso aqui a gente não tem problema. O nível de complexidade foi estabelecido de acordo com a taxonomia de Bloom? É o que eu acabei de explicar para vocês. Tem que tomar um pouco de cuidado. As alternativas da resposta são homogêneas, equiparadas, independentes, mutuamente exclusivas e plausíveis? O que ele quer dizer aqui? Eu não posso ter alternativas muito absurdas, né? Elas devem ser razoáveis, devem induzir o aluno a pensar mesmo, certo? Existe resposta comentada e esta é adequada para a reflexão do aluno? Foi o que eu expliquei. Basta colocar o artigo lá, vídeo artigo 50 do Código Penal, né? Leia o artigo 30 do Código Civil, leia o artigo tal. Não, né? Eu vou explicar, vou contextualizar. A questão não é cópia de outra, é na mesma disciplina e curso. Isso aqui normalmente, né, a gente também não tem problema. Tá? Então, gente, só para também alertar, como a gente é muito tranquilo aqui no direito, né, vocês são muito generosos também, a gente não tem problema com relação às provas. Quando passa algum erro de digitação, alguma coisa que eu vejo, eu sempre corrijo. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com bobeira, ficar devolvendo questão à toa, tá? Eu só devolvo questão quando não tem jeito, né? Quando vai mexer na estrutura da questão, aí eu não me meto, né? O professor tem total autonomia para fazer a questão. Mas quando é uma coisa mais simples, eu corrijo. Não vou ficar dando trabalho para vocês, tá? Então, só para mostrar para vocês o que a gente usa como critério. Agora, a parte mais interessante, até agora só foi pancada, né? A parte mais interessante que vocês vão gostar e que vai diminuir muito o trabalho de vocês, que é o uso da inteligência artificial. Ah, Zé Eduardo, mas eu não sei mexer com computador, para mim é muito difícil. Gente, isso aqui não tem segredo, é muito simples, não tem segredo mesmo. É treinar e usar e ser feliz. É muito, muito simples. Então, ó, o que o Estevão ele fez aqui, o pessoal da CPA? Você entra nesse ícone aqui, ó, esse link aqui, né, Formação 2025. E o Estevão, ele de uma maneira muito gentil, facilitou muito a nossa vida. Da mesma forma que ele deixou aqui, ó, os prompts para a questão, né, de objetivos educacionais, ele que deixou um prompt aqui pronto para as questões objetivas aqui no Notebook LM, tá? Então, tudo bem que esse prompt também tá muito bom. Você pode utilizar esse prompt em qualquer inteligência artificial que você queira. Eu vou mostrar o uso no Notebook LM, tá? E vou mostrar um exemplo também no Chat GPT. Então, dá para você utilizar nos dois. Aqui, ó,
tem os links para você acessar o chat GPT, o Gemini, que é a inteligência artificial da Google, né? O chatbot da Google. Se você quiser usar também não tem problema nenhum. E o Notebook LM, que é bem interessante. Vamos lá, eu vou começar pelo Notebook LM. Então, eu cliquei no link, abriu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha conta aqui institucional, tá? Vou logar ele na minha conta institucional. E aqui tá como se eu nunca tivesse feito nada no Notebook LM. Ele é muito interessante. Eu venho aqui, ó, em criar, é aquele passo a passo que a gente fez, que eu até mostrei para vocês quando a gente fez os objetivos educacionais, tá? Criar. O que eu posso fazer aqui? Ó, adicione uma fonte para começar. Aqui é o seguinte, se você tem apostila, se você tem slides da sua disciplina, você vem, clica aqui e faz o upload. É só jogar aqui para dentro, ou clicar aqui, ó, procurar onde esse arquivo tá e jogar, tá? Se esses arquivos já estiverem no Google Drive da tua conta institucional, ele vai ler sozinho, tá? Ou você pode também pegar o trecho que você quer, a matéria que você quer, copiar, colar aqui e ele vai inserir. Eu vou mostrar, eu vou fazer dessa forma aqui para vocês, tá? Uma dica que eu dou a partir da minha experiência com o uso de inteligência artificial, aí fica também o feedback que cada um tenha, né? Eu vou dar meu exemplo. Eu estou usando bastante a IA, né, para várias coisas. É muito interessante. Isso aqui faz a gente ganhar muito tempo. Mas a IA, ela funciona bem, na minha percepção, quando a gente divide ela em etapas, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha disciplina de Direito Civil. Eu tenho lá, no primeiro semestre previsto, né, falo sobre contratos. Então, conceito de contrato, planos de existência, validade e eficácia dos contratos, princípios contratuais, aí aqui eu tenho N princípios e princípio para a gente muito importante que é a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. Eu tenho lá formação, modificação e extinção de contratos, que é um tema gigante, classificação de contratos e acho que são esses temas no semestre, se eu não me engano, tá? Se eu pegar um arquivo, eu tenho, no meu caso, por opção, né, de estudo, eu tenho lá um material escrito que eu disponibilizo para os alunos. Não estou falando que é bom ou ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí cada um vai fazer aquilo que pedagogicamente acha mais adequado, tá? Eu pegar esse material vai ter aí, acho que umas 80 páginas, talvez, aí o semestre. Talvez até mais. Eu pegar esse material inteiro e colocar aqui no Notebook LM para ele ler e mandar o pau em criar questões, na minha opinião, não fica tão legal porque você perde um pouco a especificidade do tema que você quer abordar, tá? Então, o que eu aconselho? Divide o teu material em tópicos, em temas, e vai anexando por temas. E você pede, né, para o Notebook LM fazer as questões referentes ao tema que você está abordando. Por exemplo, você pode fazer isso por aula. No teu slide que você usa por aula, você seleciona aquele slide e usa aquele slide como base para fazer a tua questão, tá? Na minha opinião, dividir por partes, quando a gente fala em inteligência artificial, é o melhor caminho, tá? No meu caso, o que eu fiz? Então, um exemplo até mais simples, tá? Eu peguei o meu conteúdo programático, né? Um exemplo que eu peguei aqui, bem simples, olha, ele tá bem sucinto, tá? Um pedaço dele aqui. O que eu vou fazer? Ó, copiei. Eu vou abrir aqui, ó, texto copiado. Vou colar esse texto e inserir, tá? Inserir o texto, ele já está lá. Ó, o Notebook LM está lendo, explicando o que é. O que eu vou fazer? A partir desse conteúdo que eu coloquei aqui, ó, inclusive ele já gerou algumas ideias de questões. Aqui a mágica vai começar a acontecer, tá? Então, o que eu vou fazer? Não preciso fazer nada de especial. Eu venho aqui, ó, copio o prompt que o Estevão criou pra gente. Esse prompt é para questão dissertativa, tá? Então eu venho aqui, ó, e colo ele. Você é um professor universitário experiente do curso de Direito, tá?
Lembrando que a inteligência artificial ela tem um negócio chamado, o uso dela, para você usar de uma maneira adequada, se recomenda que você indique para ela qual a persona que ela vai estar representando aqui. Então, aqui ela vai estar representando um professor do curso de Direito, um experiente professor do curso de Direito. Eu vou aumentar o zoom aqui, eu acredito que esteja um pouquinho difícil de enxergar. E vou ajustar a visualização, tá? Então, vamos lá. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Ó, aqui, ó, pronto. Vou melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho mais o zoom para ver se fica melhor para enxergar. Acho que agora ficou bom. Então, ó, você é um professor universitário experiente do curso de Direito, especialista em criar questões do padrão ENAD. Então, ele já vai entender tudo isso que você está falando para utilizar os parâmetros para criar a questão. Elabora uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas, apenas uma correta. Ó, cada alternativa deve estar em uma linha e não indicada por letras ou números. Por quê? Isso fica mais fácil para você, inclusive, colar lá no Questione, né? Que você não pode identificar no Questione questão A, B, C, D, E. O sistema faz isso sozinho. E também, como as questões mudam de lugar, não daria certo, né? Então, cada prova, a questão A pode ser, em cada questão, né? A alternativa A vai ser uma, a B vai ser outra e assim vai. Ó, a questão deve ter enunciado com contexto. Aqui você não precisa contextualizar nada, na minha opinião. Relevante para resposta e compreensão, resolução da questão, mas que não contenha claramente a resposta. Deve ter uma resposta comentada ao final. A questão deve ser de nível, eu vou colocar aqui fácil, hein? Da taxonomia de Bloom. E o nível você vai fácil ou médio, você escolhe. Ó, vem aqui, mando fazer e a mágica vai acontecer. Pronto. Ó, olha que interessante. Ó, em um cenário crescente de urbanização e complexidade nas relações negociais, um promotor de justiça está analisando um caso onde o contrato de ponto de comprimento de imóvel urbano apresenta cláusulas que, embora legais, aparentemente legais, colocam o comprador numa situação de extrema desvantagem. O contrato foi firmado entre uma grande construtora e um indivíduo de baixa renda, com pouca experiência em negociações. Nesse contexto, qual o princípio do direito contratual deve ser invocado para garantir que o contrato seja interpretado de forma justa, protegendo a parte mais vulnerável? Aí, ó, primeira resposta, autonomia tal. Segunda resposta, tal. Terceira resposta, essa aqui vai ser a resposta correta, ele já indicou, né? Evidentemente que você não vai usar isso aqui, não vai deixar negritado, né? Quando você for colar ela no Questione. A outra resposta é essa e outra resposta é essa. E olha como que ele dá uma resposta interessante, ó. Fundamento certinho, bem explicado. Isso aqui é mágica, tá, pessoal? Isso aqui é mágica, isso aqui é muito interessante. Então, é um exemplo de questão. Gostei? Não. Pede para fazer outra. Você pode, vamos ver, vamos fazer uma experiência aqui. Ó, elabore outra questão a partir dos mesmos parâmetros já indicados. Vamos lá. Ele fez, ó. Mesmo parâmetro, ó. Gente, isso aqui é brincar um pouco. É tentativa e erro, tá? Então vale a pena a gente brincar um pouco aqui e ver o que acontece. Então, exemplos de questões, tá? Eu vou dar um outro exemplo, quer ver? Ó, eu vou pegar o tutorial, o prompt, tirar o comando que o Estevão deu aqui e vou fazer o seguinte, ó. Ó, vou colar ele aqui de novo. Estou deletando aqui. Ó, eu vou colocar aqui, ó, médio, e eu vou fazer o seguinte. Ó, vou colocar aqui, ó. Deve ser uma situação problema. Só acrescentei isso. Vamos ver o que ele me dá? Ó. Ah, deu uma situação problema. Certo? Olha que interessante. Tá? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida, sem dúvida alguma.
O Estevão deixou aqui também alguns exemplos, ó, para a questão dissertativa, tá? Então, você pode utilizar da mesma forma. Eu vou montar com vocês aqui, vamos ver. A partir desse prompt, ó, vamos montar um exemplo de uma questão dissertativa. Então, ó, elabore uma questão dissertativa. Vou deletar aqui, ó. Tá? Dissertativa. A questão deve ter o enunciado aqui, eu deixo. Ó, eu vou deixar do jeito que está aqui, ó. Eu não vou colocar nível fácil. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Deu a questão e deu a resposta comentada. Então, você vai poder utilizar da maneira que você entender mais correto. Tá? Então, só para mostrar para vocês que funciona. E vocês podem complementar, ó, utilizando... Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a visualização desses prompts aqui. Mas aqui, pronto, aqui já ficou legal para a gente poder ver. Ó, aqui, ó, questões discursivas, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. Então, ó, você pode colocar essas expressões se você quiser, ó. Você mostra o nível de questão, o tema, né, que você... O tema, se bem que o tema você já vai ter colocado no notebook LM. O objetivo de aprendizagem, você pode pegar aquele objetivo que você criou, de acordo com o tema, e acrescentar, tá? Para contextualizar bonitinho, também dá para fazer. Aí você vai colocar aqui alunos do curso de Direito, enfim. E utilizar esses prompts, que vai funcionar muito bem, tá? Vai funcionar muito bem. Então, o notebook LM, ele pode te economizar muito trabalho. Agora, vamos brincar um pouquinho com o chat GPT. Tá? Eu abri aqui o chat GPT. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o mesmo prompt que o Estevão deu. Ó. Então, mesmo prompt, tá? Aqui, ó. Eu tô tirando. E vou colocar nível fácil. A única coisa que eu preciso colocar aqui, eu estou pedindo para ele criar uma questão, né? Estou pedindo para ele criar uma questão. Pera aí, deixa eu ajustar a visualização, vocês não estão vendo, né? Pronto. Aí, agora sim. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Vamos ver se vai ficar bom para enxergar. Ficou. Então, eu pedi o mesmo prompt. Coloquei para ele criar uma questão. Agora, questão do quê? Que tema? Que disciplina? O que eu vou fazer aqui, né? A questão deve se basear exclusivamente nos temas abaixo. Eu posso colocar assim, ó, em um dos temas. Ou melhor ainda, a questão deve se basear exclusivamente no conteúdo programático abaixo. Então você vem aqui, no meu caso eu tenho lá o conteúdo que eu peguei, né? Estou copiando, vou abrir o chat aqui de novo, colo ele e mando fazer. Vamos ver o que o chat vai dar como resposta. Ó. Ele está dando ele tá montando a questão para mim, ó. Certo? Ó. Deu a resposta bonitinho, ó. Ó. Olha só que interessante. Eu, particularmente, essa versão do chat, né? Vocês estão vendo aí,
é a versão paga que eu tenho. Mas a versão livre dele também, free, também é bem interessante, tá? Então dá para usar. Eu particularmente gosto muito do ChatGPT para esse tipo de coisa, tá? Então, ó, gostei da questão? Não preciso ficar copiando tudo de novo. Eu posso colocar assim, ó, elabore outra questão a partir dos parâmetros já indicados. Ele vai fazer. Quer ver, ó? Zé Eduardo, posso pedir para ele fazer umas 5 questões de uma vez? Pode, não tem problema nenhum. Aqui, ó. Certo? Não tem problema nenhum. Isso dispensa o meu trabalho? Eu vou poder parar de revisar as questões? Poder parar de me preocupar? Não. Lógico que a inteligência artificial, ela tem muitas falhas. Ela acontece um fenômeno com ela que ela alucina, né? Ela dá uma viajada na maionese aqui de vez em quando. Então, obviamente que você tem que conferir para ver se está batendo tudo certinho. Mas, gente, isso aqui facilita pra caramba o nosso trabalho, né? Então, você pode utilizar aquelas mesmas ideias que eu coloquei dos prompts. Pedir para fazer questão em nível médio, situação problema, questão dissertativa, não muda nada. Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte. Eu pedi aqui, ó, né, no meu prompt eu colei aqui o conteúdo programático. O que você pode fazer? Pega o teu slide, copia todo o conteúdo em texto. Após você ter feito aqui, ter colocado o prompt, aí você coloca, né? A questão deve se basear exclusivamente no conteúdo abaixo. 2 pontos, copia, porque as questões vão ser feitas exclusivamente conforme o que você abordou em aula. A chance de ter alguma questão que o aluno possa reclamar, que o conteúdo não foi abordado em aula, vai ser muito menor. Para quem usa a versão paga do chat, você pode até anexar esse arquivo diretamente, tá? Agora, aqui também fica a mesma dica que eu falei com relação ao notebook LN. Eu não aconselho a colocar um material muito completo de uma vez e pedir para fazer várias questões. Pede para fazendo por tema, que facilita a tua vida, você consegue contextualizar e ter mais próximo aí aquilo que você quer perguntar em cada um dos temas. Você não perde essa tua subjetividade, tá? Então é bem legal, né? Facilita muito a nossa vida e eu acredito que isso aqui pode melhorar, inclusive, a nossa qualidade de prova, sem dúvida alguma, tá? É um caminho sem volta, né, pessoal? Isso aqui está aqui para nos ajudar e a gente vai ter que se habituar com esse novo mundo aí que está à nossa disposição. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero ter podido ajudar de alguma forma. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E só para fechar, longe de mim, né, com esse videozinho pretensioso aqui, falar o que vocês devem fazer ou não em prova. Eu quis passar aqui muito das minhas experiências, daquilo que eu procuro utilizar, daquilo que a gente vê, as orientações, evidentemente, exclusivamente baseadas nas orientações da CPA, e pensando na nossa particularidade do curso de Direito, das dificuldades que os nossos alunos vão enfrentar e daquilo que a gente tem que vislumbrar também, né? Óbvio, um bom índice de aprovação no exame da ordem, uma nota boa no ENAD, para a gente é muito bom. Então, acho que a gente também poder utilizar as nossas provas para preparar os nossos alunos nesse caminho, eu acho que, na minha visão, é um bom panorama. Mas, óbvio, cada um tem a liberdade pedagógica de fazer aquilo que entende mais adequado, respeitando lá os padrões que a CPA coloca, né? E jamais eu vou ter aqui a pretensão de falar para vocês, ó, é assim e tem que ser ponto final. Não, de maneira alguma, tá, gente? Estamos aprendendo todos juntos, né? Estamos aqui todos no mesmo barco. Se eu puder ajudar de alguma forma, me coloco à disposição, beleza? Um abraço e até mais, gente. Valeu!